No domingo, após a oração do Ângelus no Vaticano, o Papa Francisco fez um apelo pela moderação e diálogo em Jerusalém, após as tensões e atos violentos que acometeram a cidade nos últimos dias. Nesta semana, a Terra Santa recebeu peregrinos de todo o mundo que rezaram pela paz em Jerusalém. Autoridades religiosas judaicas, cristãs e muçulmanas se encontram para discutir a emergência da mudança climática, bem como os desafios e responsabilidades diante do problema. Em 22 de julho, a igreja celebrou a festa de Santa Maria Madalena, em Magdala, pequena aldeia situada na Galileia, local onde a seguidora de Jesus viveu. A data foi comemorada com uma missa. O sítio arqueológico de Séforis ou Tzipori desvenda a importância e a beleza da antiga capital da Galileia na época de Jesus. De acordo com uma tradição apócrifa, Séforis foi identificada com a cidade dos santos Joaquim e Ana, pais da bem-aventurada Virgem Maria, cuja memória foi celebrada em 26 de julho. Os olhos de todo mundo estão voltados a Jerusalém desde 14 de julho, quando iniciaram os confrontos próximos à Mesquita de Al-Aqsa. Cari fratelli e sorelle. Até mesmo o Papa Francisco fez um apelo pelo fim da violência. No domingo 23, após a oração mariana do Ângelus, o Santo Padre convidou as partes envolvidas à moderação e ao diálogo. Seguo con trepidazione le gravi tensioni e le violenze di questi. Acompanho com preocupação as graves tensões e as violências destes dias em Jerusalém. Sinto a necessidade de expressar um premente apelo à moderação e ao diálogo. Convido vocês a se unirem a mim na oração, para que o Senhor inspire em todos propósitos de reconciliação e de paz. Propositi di riconciliazione e di pace. Creio que na atual situação de tensão, as palavras do Papa de domingo no Ângelus devem ser levadas muito a sério. E, portanto, é importante que dediquemos uma oração muito intensa nessa causa da paz. Portanto, que rezemos todos os dias por esse motivo. Causa della pace, e quindi che preghiamo, direi, ogni giorno per questo motivo. No último dia 19, outros 13 líderes das igrejas de Jerusalém, católicos, ortodoxos e protestantes, expressaram em uma nota a dor pela perda de vidas humanas, condenando cada ato de violência, entre eles o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierbattista Pizzaballa, e o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Patton. È molto importante che venga preso sul serio l'invito del Papa alla moderazione e al dialogo. É importante aceitar o convite do Papa à moderação e ao diálogo, porque somente através da moderação e do diálogo é possível alcançar soluções que possam, de qualquer modo, salvar a honra das posições de ambas as partes. Salvare, diciamo così, l'onorabilità delle posizioni di entrambe le parti. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto, para onde sobem os povos para celebrar o nome do Senhor. Pedi vós todos a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Essa é a oração contida no Salmo 122. De muito longe, através dos cristãos em todo o mundo, mas principalmente dentro e fora das muralhas, nesta última semana de julho, peregrinos rezaram pela paz na Cidade Santa. Sim, esse é o 15º grupo que a gente está trazendo pelo Comissariado da Terra Santa, do qual eu sou comissário, envolvendo Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. E a gente, em todos os locais que a gente está passando, Lourdinha, a gente está pedindo pela paz. Que tenha paz nesse universo aqui do Oriente Médio, que possam dialogar as religiões. A gente sempre coloca que pelo diálogo seria possível a gente encontrar um acordo, uma convivência pacífica. Não é com armas que nós vamos conseguir a paz, mas pela via do diálogo. A melhor arma para encontrar o shalom, salam, o axé,
é a via do diálogo. Andando pelas ruas, visitando os santuários, eles passam testemunhando que a paz é possível. Acho que todos pedimos pela paz, porque povos de culturas diferentes, né, nós encontramos chineses, coreanos, eu acho que é isso, é pedir a paz. Não há outro símbolo que descreve mais os passos de Jesus aqui com a cruz do que a paz, não há. Meu nome é Paul e eu venho de Uganda. Estou aqui em peregrinação para seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, e eu a leio todos os dias, porque sou um cristão. Temos de rezar pela paz em Jerusalém. Quem abençoa Jerusalém será abençoado. Somos da Polônia, de Varsóvia. A nossa peregrinação não é apenas uma visita aos lugares santos, mas também estamos aqui para rezar pela paz. Paz no mundo inteiro, em nossas famílias, mas especialmente pela paz na Terra Santa. Acendendo uma vela, ou muitas, cada um reza na própria língua e da maneira que pode se expressar diante de Deus. Uma particularidade deste grupo do Brasil é que dos 50 peregrinos, 15 são deficientes auditivos, mas que encontraram um meio eficaz para não perder nada da peregrinação. É uma coisa maravilhosa. Agradecemos primeira coisa. É uma coisa maravilhosa. Agradecemos primeiramente aos freis esta maravilha de conhecermos Jerusalém com um intérprete. Foi uma experiência fantástica. Estamos rezando pela Cidade Santa. O intérprete, a gente não saber nada. E Jerusalém recebeu também este carinho como uma forma própria de expressão. Reine a paz em teus muros, ó Jerusalém, e a tranquilidade em teus palácios. Por amor de meus irmãos e de meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, pedirei para ti, Jerusalém, a felicidade. Essa não é uma crise dos pássaros, das árvores ou das abelhas, é uma crise do homem e de como nós, seres espirituais, vivemos em um mundo material. Assim teve início a Conferência Interreligiosa para o Clima e a Energia, organizada no Jerusalém Press Club pelo Centro Interreligioso para o Desenvolvimento Sustentável, com a finalidade de colocar em destaque a mudança climática. A razão pela qual estamos nos encontrando hoje, reunindo as autoridades judaicas, cristãs e muçulmanas de Jerusalém e da Terra Santa, é mostrarmos que os altos cargos religiosos consideram especialmente importante essa temática. Assim, o juiz de direito, chefe dos tribunais islâmicos em Israel, Qadi Iyad Zahala, o rabino Davi Rosen, o diretor internacional Relações Interreligiosas e o custódio da Terra Santa, Francesco Paton, se confrontaram sobre a maior ameaça, conforme a opinião dos cientistas, para a saúde global do século XXI. Em um contexto em que o clima está se tornando mais quente há mais de 30 anos, progressiva e ininterruptamente, com uma temperatura média global e uma concentração de anidrido carbônico de recorde e impactos desastrosos sobre o meio ambiente, a economia e a saúde, os três palestrantes abordaram o tema de um ponto de vista em comum. Nós, como cristãos, temos um patrimônio de espiritualidade ecológica que começa a partir das primeiras páginas da Bíblia, que falam da criação como obra de Deus confiada aos homens. Existe, portanto, uma responsabilidade da humanidade inteira para com a criação. Di tutta l'umanità nei confronti del creato. A primeira prescrição à humanidade dada no Jardim do Éden para Adão e Eva é o desenvolvimento e a preservação da criação de Deus, ou seja, o desenvolvimento sustentável. Se não nos comportarmos de modo sustentável para com o mundo, estamos concretamente insultando Deus. So I would say environmental responsibility is the essence of a truly godly way of life. Educação e exemplo pessoal são dois temas compartilhados pelos três palestrantes. É indispensável a intervenção nas escolas e nos ambientes religiosos para tornar os jovens conscientes e, ainda mais preciso, dar o exemplo no dia a dia. Sermos responsáveis pelo planeta não apenas para atendermos à tarefa dada por Deus, mas para respeitarmos as futuras gerações, destaca Zahala.
O objetivo, de acordo com Custódio Paton, é a conversão ecológica. Mudar a si mesmo para depois mudar o mundo. De que modo? Agindo junto com toda a família humana, conforme recordou o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, cujo título se inspira no Cântico das Criaturas do Santo de Assis. Al di là Possa esta consciência de fazermos parte de uma fraternidade universal fazer-nos entender que, além da profissão de fés diferentes e da prática de religiões diferentes, como mulheres e homens de boa vontade, somos todos chamados a cuidarmos desses irmãos, dessas irmãs, e no caso da Terra, de uma irmã que para nós é também mãe. Contemporânea de Jesus, discípula fiel, mulher que lutou por sua santidade pelo anúncio da Boa Nova. Estamos falando de Santa Maria Madalena, importante para a história do cristianismo e citada nos Evangelhos. Era Maria la Magdalena, dalle quali erano uscite 7 demoni. Foi de Maria Madalena que saíram os 7 demônios, depois que Maria Madalena, com tantas outras mulheres, seguiam Jesus servindo com seus bens. Maria Madalena estava aos pés da cruz. Foi ela a primeira a ver Jesus ressuscitado e recebeu dele mesmo a missão de anunciar sua ressurreição. La missione di Gesù di annunciare la sua risurrezione. Aqui na Terra Santa encontramos locais associados a esta personagem bíblica. Um deles, o próprio sepulcro. Além disso, a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém está a cidade de Magdala, onde Maria Madalena viveu e onde, recentemente, foram encontradas ruínas de construções e de uma sinagoga do primeiro século. No complexo, às margens do Mar da Galileia, foi construída uma igreja que recorda seu encontro com Jesus. Foi aqui que, no dia de sua festa, Padre Timothy Mia, um dos responsáveis locais, presidiu uma missa. Presentes devotos da santa, que ainda hoje tem tanto a ensinar. Estou trovando qui a Magdala che, grazie a Maria Madalena, stiamo riscoprendo. Hoje aqui em Magdala, graças a Santa Madalena, estamos descobrindo e promovendo dignidade e a cura da mulher. A cura espiritual, a cura psíquica, a cura física através das orações feitas aqui. Psíquica, la guarigione fisica attraverso le preghiere che si fanno qui a Magdala. Numa noite de oração em que me apresentaram a vida, pronto, assim a vida base do que foi a sua vida e encantou-me de uma maneira extraordinária. E decidi, tendo essas bases, aprofundar ainda um bocadinho mais. E de facto é uma história riquíssima e que serve muito de exemplo para todos os católicos. Exemplo a ser imitado por mulheres que, como ela, fizeram experiência com o amor do Mestre e desejam anunciar a grande notícia que é Jesus a todo o mundo. É muito especial para mim celebrar o dia de Maria Magdalena aqui. É muito especial para mim celebrar o dia de Maria Madalena aqui em Magdala, neste lugar onde ela nasceu, viveu. Ela, uma mulher que com seu amor para com Jesus, apaixonada por Jesus, é um exemplo para mim, que sou consagrada do movimento Reino Christi. Um modelo para um amor apaixonado a Jesus. A 6 quilômetros ao norte de Nazaré encontra-se Séforis, um sítio arqueológico do Parque Nacional Israelense. As pesquisas arqueológicas tiveram início em 1931, foram retomadas muitas vezes por volta do final do século passado e levaram à luz estruturas e prédios dos períodos romano e bizantino e, sobretudo, mosaicos maravilhosos. A cidade, com mais de 2.000 anos de idade, atingiu o ápice do seu desenvolvimento entre os séculos I e IV e recebeu o apelido de Pérola da Galileia. Séforis foi a capital da Galileia durante grande parte do seu esplendor, até que Herodes Antipa fundou Tiberíades, em homenagem ao imperador reinante.
Era, portanto, a cidade mais importante em absoluto em relação aos vilarejos vizinhos, entre os quais havia Nazaré, que, conforme sabemos pelas fontes antigas e pelo Novo Testamento, era um bairro periférico, sem a menor importância. Fra cui Nazareth era una borgata, lo sappiamo bene sia dalle fonti antiche che dal Nuovo Testamento, è una borgata di trascurabilissima importância. Séforis era uma cidade habitada prevalentemente por judeus, mas foi também influenciada pela cultura helenística e depois pela cultura árabe. É uma cidade extremamente importante para a história do judaísmo, pois nesse lugar a comunidade hebraica era especialmente rica e enraizada, e sobretudo porque a tradição hebraica recorda a presença de Yehuda ha-Nassi, que é o redator da Mishnah, o texto que estabeleceu a tradição oral hebraica e depois se tornou o âmago do Talmud. Quel testo che fissa la tradizione orale ebraica e che diventa poi il cuore del Talmud. O encontro entre as várias culturas é ressaltado pelos vestígios de palácios como templos, sinagogas, igrejas e fortalezas e também pela composição de mosaicos representantes figuras mitológicas e hebraicas. Séforis nunca foi mencionada no Novo Testamento, apesar de se encontrar muito perto de Nazaré, mas é possível que Jesus tenha passado por ali, pois era a maior cidade da região. Vemos que existe uma presença cristã, pois por volta do 3º ou 4º século foram construídas algumas igrejas no centro da cidade, uma delas na encruzilhada entre o Cardo e o Decumano. No entanto, a cidade fica basicamente de etnia judaica, com uma relativa, se bem que crescente, presença cristã. Porém, pelo menos nos primeiros séculos não existia uma sede episcopal aqui em Séforis. De acordo com uma tradição apócrifa, Séforis foi identificada com a cidade do santo Joaquim e Ana, pais da bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, no período cruzado, construiu-se uma igreja dedicada a eles nos confins da antiga cidade. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site